O governo dos Estados Unidos é um dos maiores aliados do Estado de Israel, conforme nós sabemos. Sobretudo quando olhamos para a posição do governo, em especial de Donald Trump, sobre a localidade do Oriente Médio. Nós temos agora Donald Trump falando a respeito da remoção de palestinos da região de Gaza para outros territórios, tanto o Egito quanto a Jordânia. Isto porque nós temos Donald Trump partindo do pressuposto que Gaza se refere apenas a esta paisagem de destruição e guerra, quando na verdade, quando nós olhamos com maior atenção para a faixa de Gaza, nós veremos que esta região está na encruzilhada das grandes civilizações. Não por acaso nós temos um mosaico de uma igreja que nos remonta ao século V. Nós temos uma igreja bizantina nesta região e os seus mosaicos, inclusive, foram recentemente abertos ao público. Aliás, esta foto nós encontramos justamente no site do Vaticano, o que expressa da maneira mais viva possível quanto à presença cristã naquela região ao longo da história, bem como também o mosaico que podemos observar que nos remete ao Império Bizantino. Ou seja, a região da faixa de Gaza teve em seu seio, em seu solo, a presença de civilizações antigas. Tanto é que nós temos na região da faixa de Gaza também sítios arqueológicos que nos remontam à presença romana naquela região, bem como também aqui, mais uma vez, observando outros mosaicos que remetem às civilizações antigas, no caso aqui da civilização bizantina. Isto porque Gaza está às margens do mar Mediterrâneo. E o Mediterrâneo, conforme nós sabemos, é justamente uma espécie de corredor civilizacional. Ou seja, as grandes civilizações da história humana estiveram às margens do Mediterrâneo, seja a Grécia Antiga, na região da península, tá certo, do Peloponeso, seja os otomanos na península, tanto da Trácia quanto também da região da Ásia Menor, a própria região da Turquia hoje, não é? A tal da Anatólia, seja ainda a presença do Império eventualmente otomano, daquela região que partiu desde da região do atual território da Turquia, ou ainda, se quisermos olhar, os próprios islâmicos, a partir do norte da África e, claro, da própria localidade de Gaza. E, sem dúvida, o Mediterrâneo viveu e presenciou as civilizações antigas como o Egito, os fenícios, bem como, se quisermos pensar no mundo que formou o Ocidente, o Mediterrâneo também abriga a presença da civilização cristã europeia ocidental. Não por acaso, em Gaza nós temos igrejas cristãs, tanto da igreja ocidental quanto oriental. Ou seja, Gaza é muito mais do que este cenário de destruição, porque há muita história naquela localidade que, infelizmente, está abaixo de toda esta ruína. Tanto é que, junto aos arqueólogos, é muito comum nós ouvirmos dizer que embaixo de Gaza existe outra Gaza. Tanto é que, de tempos em tempos, nós temos a descoberta de importantes monumentos históricos naquela região e sítios arqueológicos que podem contar a nossa história e nos revelar muito mais sobre o que é a natureza humana e o quanto nós ocupamos aquela região de muito tempo. A região da faixa de Gaza é um dos territórios dos palestinos. Faixa de Gaza, apesar de tudo que se fala, é um espaço geográfico territorial bem pequeno. Gaza tem ali uma extensão geográfica menor do que as cidades de São Paulo ou do Rio de Janeiro. No caso de São Paulo, é em torno de 1.500 km², enquanto a faixa de Gaza tem apenas 365 km². De modo que a faixa de Gaza realmente é uma estreita faixa de terra entre o Estado de Israel, a leste ao norte, o Egito ao sul e o mar Mediterrâneo a oeste. Nós temos que os limites entre a faixa de Gaza e o Estado de Israel, no caso ali, em torno de 12 quilômetros entre o Mediterrâneo e Israel. Isto nas fases, nas regiões mais largas da faixa de Gaza, tá? E quando nós olhamos para a distribuição geográfica da faixa de Gaza norte e sul, é uma distribuição bastante pequena também. Nós temos ali em torno de 40 quilômetros, então uma extensão territorial bastante pequena. Tudo bem? Conforme estou tratando aqui com vocês.
E nesta região, apesar de muito pequena, nós temos uma população bastante grande. Nós temos uma população nesta região de 2 milhões de habitantes. É um número bastante expressivo, sobretudo quando nós consideramos que alguns países, por exemplo, a Croácia é um país que tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes. O Uruguai é um país que tem em torno de 3 milhões e meio de habitantes. Ou seja, nós temos países que têm uma extensão territorial até maior do que a região da faixa de Gaza, que tem uma população somente um pouco maior do que a faixa de Gaza. Alguém vai dizer, não, é quase o dobro. Ok, mas o exemplo tanto do Uruguai quanto da Croácia é para que nós percebamos que ali habita uma expressiva parcela demográfica em torno de 2 milhões de habitantes. A remoção demográfica desta população, certamente, caso ocorra, trará mais dores e sofrimentos para aquela população. O Trump fala de maneira bastante acertada, infelizmente acertada nesse sentido, porque é muita destruição, que a tentativa de ocupação desta região não deu certo. Só que quando nós olhamos para a história, a gente visualiza que a população vive nesta região há dezenas, centenas, milhares de anos, de modo que a presença histórica está ali viva de outras civilizações. Ocorre que, infelizmente, não houve um acordo nas últimas décadas, em especial, sobre a distribuição do território entre duas civilizações. A do Islã, representada ali pelos palestinos, bem como também a civilização, eventualmente, do povo judeu, que ocupa e busca ocupar aquela mesma localidade. Bem, o Trump vai falar a respeito da possibilidade de remoção demográfica da população ali para que os Estados Unidos tomem conta daquela localidade. Houve uma interpretação a respeito do que se compreende como imperialismo americano e o interesse econômico dos Estados Unidos naquela região. Esse é um ponto interessante nós observarmos, sim. Porém, eu gostaria de ser um pouco mais reflexivo, conforme dá para observar nesse vídeo, e olharmos para o seguinte cenário. Realmente nós temos minas terrestres, escombros, e a reconstrução de Gaza é algo que certamente requer um imenso esforço econômico e eventualmente militar. E claro, além de uma enorme dificuldade política para administrar todos os interesses que existem nesta região. Então, não é uma tarefa fácil. E o elo mais fraco desta ligação é justamente o povo de Gaza, a população que habita aquela região. E, infelizmente, acorda história sobre eles. Por quê? Nós temos a força militar do Hamas, nós temos a força econômica dos interesses da Turquia, ou dos Estados Unidos, ou de empresas europeias e chinesas naquela região para reconstruí-la, e nós temos a parte mais frágil, que é o povo que sofre em meio à guerra, em meio aos interesses, e eventualmente terá que ser removido para um país estrangeiro que não os quer receber. Se nós olharmos bem, o Egito não está interessado em receber os palestinos da faixa de Gaza, até porque é um custo imenso receber um número tão grande de pessoas. Além do mais, a Jordânia, que também não está interessado em receber a população da faixa de Gaza, por quê? Na compreensão tanto do Egito quanto da Jordânia, os palestinos têm a casa deles, que seria eventualmente esta região da faixa de Gaza. Entretanto, não é? A remoção demográfica de todo este volume de pessoas nos faz sim pensar em uma espécie de limpeza étnica do território. Será que é isso que o Donald Trump está propondo? Ou ele foi genuíno no sentido de que realmente a região é marcada pela destruição e eventualmente uma remoção da população ali seria melhor para a própria população? É algo que nós podemos interpretar conforme a fala de Donald Trump, entretanto, mas não dá para desconsiderarmos toda esta outra reflexão sobre aquela região. É fato que se houver a reconstrução da faixa de Gaza, e a faixa de Gaza tem poucas saídas para os países vizinhos, a população pode ir para Israel, mas duvido que Israel irá receber esta população, porque os espaços entre Gaza e Israel, como Kerem Shalom no sul, Eretz no norte, estão fechados, por conta ali de que a população que vive em Israel tem medo eventualmente do Hamas e grupos do gênero que atuam na faixa de Gaza. Por sua vez, o Egito, onde a passagem famosa de Rafah, não está
interessado, por conta dos custos econômicos, em receber a população palestina e mais. Caso o Egito recebesse essa população palestina, iria nascer dentro do território do Egito grupos que têm a perspectiva do Hamas contrária ao Estado de Israel. Então, a solução não é fácil e existe, conforme reitero, muitos interesses e conflitantes tais interesses. Fato é, nós temos que olhar para a faixa de Gaza não como um lugar que deve ser reconstruído, como Dubai, conforme muitos até mencionam, que seria interessante a reconstrução de aqueles prédios horrorosos espelhados, tá certo? Que consomem um enorme, né, volume de energia. E mais ainda, se observarmos com mais atenção, a construção de Dubai se deu em cima de muito trabalho análogo à escravidão, isto quando não escravidão de fato, na construção civil. Mesmo porque quem constrói Dubai vem muitas vezes de países muito pobres. Tá? Então nós temos países da Ásia que têm grandes populações que a sua demografia acaba indo trabalhar na construção civil de Dubai. Até porque aquilo ali não nasceu do zero, aquilo ali foi feito pedra por pedra, em cima de uma exploração bem pesada de mão de obra escravizada moderna na construção de Dubai. É este o modelo que alguns acham que deve ser a solução para a faixa de Gaza. Só que este modelo, eventualmente, além de não respeitar o trabalho e a dignidade da pessoa humana, pesquise sobre o que você verá. Este também trabalho de fazer de Gaza uma espécie de Dubai não considera toda a riqueza histórica, arqueológica e arquitetônica que aquela região esconde embaixo dos escombros. Além do mais, a região de Dubai não é exemplo para ninguém. No mais é isso. Vamos observar os desdobramentos do que será Gaza no futuro. Bons estudos, conforme eu sempre digo a vocês, respeito a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.